Olá, gente, professor Fagner aqui para mais uma aula de gêneros textuais e hoje nós vamos conhecer mais um gênero textual literário, seguindo aqui aquela sequência de gêneros que nós estamos estudando, o conto e a novela. Então hoje nós vamos conhecer mais um que traz a estrutura narrativa também, dessa vez um pouco mais complexa. Então vamos lá, nós estamos seguindo esses três gêneros literários pela ordem de tamanho. O conto é o menor de todos, novela é o que fica no meio ali, intermediário, e agora o romance, que é um gênero literário narrativo de longa extensão, ou seja, ele é grande, ele tem uma narrativa longa. A extensão do romance é maior do que a novela. Então vamos lá, vamos começar e vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero literário narrativo, romance, que é o gênero mais explorado pelo mercado editorial dos livros de ficção. O romance é um gênero textual literário, como a gente já falou, ele é do tipo narrativo, assim como a novela e o conto, né? Vale lembrar que romance, novela e conto vão beber da fonte dos gêneros épicos lá do início da literatura. É uma narrativa longa. Romance é uma narrativa bem mais longa do que a novela. A novela é mais longa do que o conto. A linguagem do romance também pode ser variável, assim como é na novela e no conto. A linguagem dos personagens que a gente vai utilizar, a linguagem do narrador, etc., vai se adaptar a realidade que eu criei naquela história. Se eu estou escrevendo uma história que se passa na Idade Média, essa linguagem vai ser adaptada a esse ambiente, a essa época. Se o meu romance se passa no Nordeste, por exemplo, no sertão, a linguagem vai ter que ser coerente com esse ambiente. Tava me desafiando? Cabra safado! Se a minha história, romance, novela ou conto se passa na cidade, no ambiente urbano, a linguagem também vai ter que ser condizente com essa ambientação. Como não é um gênero técnico, formal e objetivo, essa linguagem não precisa ser objetiva e formalíssima. Eu posso brincar bastante com a linguagem em qualquer tipo de gênero literário. O romance pode ser fictício ou não, ele pode ser fictício ou pode brincar com realidade e ficção. Posso escrever uma história real, exatamente como aconteceu, posso escrever uma história totalmente ficcional, ou seja, não tem nada a ver com a realidade, ou eu posso brincar e misturar um pouco ficção com realidade. O romance também não necessariamente é romântico. Nós não devemos assimilar a palavra romance a uma história romântica envolvendo duas pessoas. O romance é um gênero ficcional literário que narra uma história. Essa história pode ser de vários subgêneros, pode ser de horror, terror, mistério, crime, aventura, medieval, ficção científica, de monstros, de vampiro, de bruxa, e pode ser romântico também, ou seja, o romance é apenas o gênero. O conteúdo dessa história, o que tem lá dentro pode ser variado. O romance tem uma estrutura narrativa muito complexa, mais complexa do que a novela e muito mais complexa do que o conto. A diferença aqui é que na novela, como a gente viu na outra aula, a trama narrativa ela tem várias subtramas, ou seja, a novela tem uma história principal acontecendo e tem várias outras historinhas paralelas acontecendo ao mesmo tempo que se conectam à história principal. No romance, isso pode acontecer? Pode, mas a gente não deve fugir muito da história principal. O gênero literário, narrativo, romance foi criado para desenvolver uma história principal longa e só ela é o foco. Eu não posso gastar muito tempo nas subnarrativas, porque isso seria muito mais uma novela. Mesmo assim, é possível criar essas subtramas paralelas. Você vai transformar isso num romance pela extensão, então. Se for muito longo, é um romance. Se não for tão longo assim, é uma novela. Beleza? Vamos agora então às características do romance. Romance é um gênero textual literário pertencente ao tipo narrativo, como a gente já viu agora, e que apresenta uma história longa, complexa, com início, meio e fim, composta por enredo, nós já sabemos o que é um enredo, né? Que é o acontecimento da história, do conflito. Tempo, nós já vimos tempo também, desde da aula de conto, nós já falamos do tempo. Espaço, falamos do espaço também nas outras aulas, e narrador e personagens, definidos de maneira clara, ou seja, aqui nós temos que trabalhar muito bem esses personagens. Então olha só as pistas. Romance é um gênero literário longo, narrativa longa, que desenvolve muito bem os seus personagens e tem uma trama principal única, com começo, meio e fim. O romance se originou do gênero épico da literatura, como a gente falou agora no início da aula. Tem aula de gêneros literários aqui também no canal, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card a aula de gênero épico da literatura. Tem uma construção complexa
complexa de personagens ao longo da trama. Os personagens do romance devem ser muito bem trabalhados, com suas características peculiares, com seus defeitos, seus problemas, seus medos e anseios. Tudo isso no romance é muito mais evidente nos personagens. No conto é meio que por cima. Existem vários contos que a gente lê e nem sabe os nomes dos personagens. Na novela isso é um pouco mais aprofundado, né? A gente pode brincar um pouco mais e trazer muitos outros personagens para a narrativa. No romance, esses personagens têm que ter um toque muito mais cuidadoso, muito mais aprofundado. A verossimilhança é um ingrediente bastante presente também nos romances. Como a gente já viu na aula anterior, verossimilhança é aquela verdade dentro da narrativa, aquela verdade literária daquela história que você está lendo ou escrevendo. Se eu definir que naquela história as pessoas têm superpoderes, isso é uma regra para aquele universo que eu criei. Isso é dar verossimilhança ao meu texto narrativo literário, no caso. E a obra Dom Quixote, muitos de vocês devem conhecer, já devem ter visto algumas referências, né? A famosa obra Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, é considerada o primeiro romance publicado na história. Século XVI, XVII. Ele escreveu no século XVI e publicou no século XVII, se não me engano. A estrutura narrativa do romance, gente, vejam só, ela é muito similar às duas outras que a gente viu, a estrutura do conto e também da novela, porque os três gêneros são narrativos, e todo texto narrativo tem que ter uma estrutura parecida com essa. A diferença agora é que no romance nós chegamos num nível mais complexo de construção narrativa. A estrutura agora ela tem várias ramificações. Prestem bem atenção. O enredo do romance ele é mais complexo e profundo, ele tem uma introdução, ele sempre tem que ter uma introdução. Você pode até ler romances, pode escrever romances e já começam com muita coisa acontecendo, já começam em movimento. Isso é possível, mas normalmente se tem uma introdução, é um pouco mais lento, a apresentação dos personagens, a apresentação do cenário, do espaço. Um romance normalmente começa se preocupando em apresentar ao leitor as informações importantes para que ele entenda aquela história. Logo em seguida também não pode demorar muito, porque se demorar o leitor pode se cansar da história e abandonar. Então tem que acontecer alguma coisa, é o que nós chamamos de complicação, é o conflito em si. E dependendo do autor, esse conflito pode vir com uma carga dramática intensa, ou podem acontecer vários conflitos combinados. Isso tudo tem que estar presente também no romance. É uma narrativa longa, como a gente já sabe, então ela tem que prender o leitor desde o começo. Se não acontecer nada logo de cara, o leitor abandona esse texto, isso é certeza. E o romance também, ele tem um clímax, assim como o conto. Só que, claro, o conto normalmente tem um clímax e ele é no final, bem no finalzinho, e normalmente o clímax encerra o conto. Aqui no romance, como nós temos uma narrativa muito grande, nós dividimos o romance em capítulos, então grave essa informação também. O romance é uma narrativa longa, geralmente dividida em capítulos, e cada capítulo desse deve ter um clímax. Cada capítulo tem um momento máximo. Normalmente se encerra um capítulo no clímax, que é para deixar o leitor com vontade de continuar lendo e ir diretamente para o próximo capítulo. Ou às vezes não, ele dá uma pausa para voltar a ler no outro dia, sei lá. Mas o mais comum é terminar os capítulos em clímax. Nós chamamos de gancho, né? Isso é muito presente também nas séries que a gente assiste na TV, na Netflix. Cada final de episódio tem um gancho para você querer ver o outro. Isso tem que acontecer no romance também, no livro. Só que normalmente lá pro penúltimo capítulo, ou talvez no último também, lá nos últimos capítulos acontece o clímax dos clímax, o maior deles, que é realmente o final da história. Então não pode ser o mesmo clímax dos outros capítulos, tem que ser algo maior ainda. E como o romance é uma narrativa longa, eu não posso terminar muito rápido também essa história. Acontecer o clímax e terminar a história ali, num romance, vai deixar o leitor muito zangado. Um conto, que é uma história muito mais rápida, normalmente a gente encerra no clímax. Aconteceu a coisa máxima, encerra a história ali. É aceitável. Só que no romance, o leitor dedicou um tempo maior nessa leitura, então depois que aconteceu tudo que podia acontecer, o máximo do máximo, ele não quer abandonar esse livro logo de cara, ele quer mais um pouquinho para saber o que aconteceu com os personagens, quem se casou, quem morreu, quem viveu, quem viajou, quem voltou, pelo menos deixar um último capítulo para dizer como terminou a história. E é o que nós chamamos de desfecho. O desfecho do romance, ele é um pouco mais elaborado do que o do conto, que é acelerado, acaba logo em seguida o clímax. Também nós temos o tempo no romance, como todo gênero
narrativo. O tempo pode ser cronológico, como a gente já viu, é um tempo que só anda para frente, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. O tempo no romance também pode ser psicológico, quando a gente está somente dentro da cabeça do personagem, páginas e páginas de pensamentos, reflexões dos personagens. E o tempo também pode ser flashback, que são as memórias, quando o romance nos leva de volta para o passado para explicar alguma coisa e mais tarde ele volta para o presente. E depois ele vai e volta para o passado de novo. São os famosos flashbacks. Também existe o espaço onde a história acontece e é o mesmo esquema. O espaço pode ser geográfico ou social. O espaço geográfico é o local em si, físico, em que a história se passa. Qual cidade, que rua, que bairro, um castelo, uma floresta, etc. E o espaço social é a classe desses meus personagens, os pobres ou trabalhadores ou classe alta, ou o grupo dos magos, dos vampiros, dos bruxos, dos animais, tudo isso é espaço social. Vou pegar um exemplo aqui de Harry Potter. Um exemplo de espaço geográfico em Harry Potter seria Hogwarts, o castelo, a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Aquele lugar é um dos espaços geográficos onde a história se passa. E um exemplo de espaço social em Harry Potter seria a classe dos bruxos, né? O mundo bruxo. E os personagens também, eles são mais complexos no romance. Nós temos ali o protagonista, que é o principal, que também podemos chamar de herói, tá bom, gente? Essa ideia do herói não é só para história em quadrinho não, tá? Herói na literatura não é só aquele que usa capa e tem superpoder. Herói é o protagonista, o personagem principal que passa por uma aventura épica normalmente. Temos o anti-herói, que é aquele personagem que a gente sabe que ele não é totalmente do bem, mas a gente gosta dele, a gente torce por ele. O anti-herói não é vilão, tá, gente? Anti-herói é um personagem que é cheio de defeitos e que a gente acaba gostando desse personagem exatamente porque nós nos reconhecemos nesses defeitos dele. Exemplos de anti-heróis que a gente gosta muito é o Deadpool, o Venom da Marvel, né? E entrando na literatura, a gente pode citar o Drácula, né? Drácula é um tipo de anti-herói. Antagonista, agora sim, nós estamos falando do vilão. Aquele personagem que é totalmente do mal e ele vai contra o protagonista ou contra o herói. E temos os personagens secundários, que nós já falamos também. São os personagens paralelos que andam ao lado do protagonista, eles ajudam o protagonista ou ajudam o vilão. Esses são os personagens secundários. Também temos o narrador, que também é um elemento mais complexo no romance. Ele pode ser em primeira, segunda ou terceira pessoa. Na primeira pessoa ele pode ser observador, né? É um personagem, ele está vivendo dentro da história, ele realmente está lá dentro da história, só que ele apenas observa. Primeira pessoa, observador. Esse narrador pode ser primeira pessoa onisciente, ou seja, é um personagem que está dentro da história e ele sabe de tudo que acontece. Ele tem um tipo de superpoder e entra na mente das pessoas. E ele também pode ser onipresente, por que não? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é muito mais fácil de se fazer numa história de ficção com personagens que têm superpoderes. Segunda pessoa, existem histórias escritas em segunda pessoa. É uma história escrita totalmente com os pronomes tu, você, etc. Ou seja, falando com o próprio leitor. Numa outra aula a gente pode falar um pouco mais aprofundadamente desses tipos de narradores em segunda pessoa. E o narrador mais clássico, mais usado também nos romances que a gente gosta de ler por aí, é o terceira pessoa observador, ou onisciente, ou onipresente. Mesma coisa. Aqui fica mais fácil fazer um narrador em terceira pessoa que só observa. Ele não está dentro da história, mas ele observa tudo e nos conta o que está acontecendo. Ele pode ser terceira pessoa também, onisciente, ou seja, ele sabe de tudo que está acontecendo, de todos os segredos. Ele entra na mente das personagens e consegue traduzir os pensamentos de todos os personagens para a gente que está lendo. Esse narrador também pode ser onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como isso seria possível? Num primeiro capítulo, por exemplo, ele narra alguma coisa que aconteceu num determinado local. Num segundo capítulo, ele pode narrar uma outra coisa que aconteceu em outro local ao mesmo tempo que estava acontecendo com o primeiro. Quais são os tipos de romance que existem, pessoal? Olha só, existem os romances clássicos que a gente estuda na escola, mais especificamente no período literário do romantismo, né, que é bem antes do modernismo. Lá a gente conhece o romance indianista, o romance histórico, o romance romântico, o romance realista e o romance naturalista. Existem também os romances que vieram
a partir do modernismo, como o romance urbano, que se passa na cidade grande, já com os conflitos das cidades grandes, e o romance regionalista, né, que se passa, como o próprio nome já diz, nas regiões, e são muito comuns aí os romances nordestinos, que se passam no sertão, as histórias que se passam no ambiente sertanejo. E depois do modernismo, a gente tem aí os atemporais, que a gente sempre gostou de ler e gosta de ler até hoje, é uma coisa muito mais atual e que se adapta a vários contextos narrativos. Como, por exemplo, os romances de horror, terror, romântico, fantasia, aventura, policial, de ficção científica, infanto-juvenil e o juvenil são diferentes. Beleza, gente? Então nós já sabemos agora, depois dessas 3 aulas, diferenciar esses 3 gêneros literários aí, né? Conto, romance e novela. Então eu trouxe aqui 4 exemplos de romances bem distantes um do outro, que se refere ao tempo de publicação. Temos aqui Iracema, que é um romance romântico, né, do romantismo, ele é publicado há um bom tempo já, do José de Alencar, e é um romance indianista do período literário do romantismo. Em seguida nós temos aqui um romance regionalista do grande mestre Graciliano Ramos, é o meu livro preferido, Vidas Secas, romance regionalista. Logo em seguida nós temos um romance mais atual, romance romântico mesmo, mais recente, né, do escritor norte-americano John Green, A Culpa é das Estrelas. É um romance bem romântico, uma história bem tocante. E mais recente aqui, ó, A Garota do Lago. Isso também é um romance do Charles Donlia, um dos livros mais vendidos atualmente no mundo. Também é um romance, tá, gente? Porque nós já sabemos que o romance é uma narrativa longa. Não necessariamente ele tem que ser romântico, de uma história romântica. Aqui, por exemplo, é uma história romântica, mas tem o cenário indianista. Aqui não é, Vidas Secas não é uma história romântica, é um romance regionalista, fala dos conflitos na vida no sertão. A Culpa das Estrelas é uma história romântica também, tá? Só que tem outras temáticas envolvidas aqui, a doença, o câncer. E aqui, A Garota do Lago é um romance de investigação criminal, policial. Ok, gente? Então agora eu trouxe uma questão do Enem que fala do romance e vamos responder juntos. A verdade é que não me preocupo muito com o outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores, mal remunerados cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue que, em parte, ela é dispensável a um homem, mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento, amizade com o Padilha, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. Que haveria nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior? Sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. Esse é um trecho do romance do grande mestre Graciliano Ramos. O nome do livro é São Bernardo. Fica a dica de leitura aí. Vamos ao enunciado da questão. Uma das características da prosa de Graciliano Ramos é ser bastante direta e enxuta. Vale destacar também que a palavra prosa é muito ligada ao romance, tá? Então quando a gente fala em prosa, nós estamos falando dos gêneros literários normalmente narrativos. Se não é prosa, só pode ser poema, que é outro gênero. No romance São Bernardo, o autor faz a análise psicológica de personagens e expõe desigualdades sociais com base na relação entre patrão e empregado, além da relação conjugal. Nesse sentido, o texto revela um narrador onisciente que não participa da história, conhecedor profundo do caráter machista de Paulo Honório, que é o personagem que está falando aqui, e da sua ideologia política. Não é a letra A porque não está em terceira pessoa, não é onisciente, é primeira pessoa, e essa primeira pessoa não é onisciente. O próprio Paulo Honório está narrando aqui. Letra B, uma narração em terceira pessoa também já não é letra B, porque não está em terceira pessoa. Letra C, um narrador alheio às questões socioculturais e econômicas da sociedade capitalista e que defende a divisão dos bens e o trabalho coletivo como modo de organização social e política. Também não. Paulo Honório é um sujeito muito bruto, né, ignorante, muito áspero. Ele não tem essa conscientização toda aqui. Letra D, um discurso em primeira pessoa, aqui já tem a ver, que transmite o caráter ambíguo da religiosidade, sim, tá falando de religião aqui, ó, do personagem e sua convicção acerca da relação que a mulher deve ter com a religião. Gente, é a letra D, com certeza. Olha só a letra E. Um narrador personagem que coloca no mesmo plano Deus e o diabo e defende livre-arbítrio feminino no tocante à religião. Não, ele não tá defendendo nada disso. Se você escolheu letra D, parabéns. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais, né, da estrutura do texto do romance. Então já clica aí embaixo no gostei. Se ficou com alguma dúvida é só escrever nos comentários que eu respondo. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder os próximos conteúdos. E a gente se vê então na próxima. Até lá!